Adriano, você destacou muito na sua técnica para montar em touro, que é o que você usa até hoje, que nós vamos falar ainda, você tá dirigindo os competidores dos Estados Unidos e tudo mais, mas a técnica para montar em touros, de onde que ela veio? Porque Rafael, você foi considerado, para mim, ainda o mais técnico de todos os tempos. você sabe que quando eu saí do Brasil, eu era criticado, né? Aqui ou lá? Aqui. Eu era criticado aqui, porque eu montava feio. Eu montava pra frente. E cheguei nos Estados Unidos com 6 meses. Eu cheguei lá e já fui considerado o peão mais técnico do momento. E depois fui considerado o mais técnico da história. Mas feio por quê? O brasileiro montava mais pra trás Por causa do Vilmar, Salustiano, essa turma pra trás, essa turma antes de mim, que são os pioneiros do rodeio em touros do Brasil, eles montavam mais aberto. Então era mais bonito. Uhum. Porque a conformação a deles, né, física, era um pouquinho diferente. O Vilmar era compridão. O Vilmar era a réplica do Lenny Frost, final do Lenny Frost, não é? O Vilmar parecia com ele, parecia. Corpinho pequeno, perna comprida, braço comprido, que nem o John Klimber, sabe? Então ele abria mais, ele montava bonito mesmo. Tá, ele montava mais esticadão. Mais esticadão, e eu montava mais fechado. E você trouxe a técnica aqui, é isso? Mais pra frente, mais fechado. Bem mais pra frente, bem mais fechado. Por que isso? Porque, da onde você tirou isso? Porque era confortável. Era confortável. E eu criei um jeito de montar confortável. Depois eu fui ver que por que era confortável. Porque era o jeito que o meu corpo funcionava. Então, aí que eu aprendi o que era biomecânica. O corpo só funciona... Eu aprendi a otimizar o meu corpo, sabe? E de que forma? Eu não podia sofrer montando. Eu tinha que montar bem e fácil, com o corpo sem sentir tranco, sem... Fácil. Pra mim, a montaria tinha que ser fácil. Eu não podia descer do touro, depois de uma montaria, desesperado. Eu tinha que descer do touro, dar 2 passos e poder dar uma entrevista. Falar com alguém. Você não ficava ofegante depois da montaria? Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque eu não admitia sofrer em cima de touro. Porque isso pra mim não era... Mas isso veio automático na sua cabeça? Automático. Ou você ficava pensando, eu preciso ser assim? Não, automático. Porque assim, por que eu vou fazer uma coisa que não dá prazer? Por que eu vou fazer uma coisa que eu tô sofrendo, que me dói a bacia, que me dói o braço, que me dói... Não pode doer nada. E como você faz isso? Neutralizando que jeito? Usando técnica. Então, antes de você ir para os Estados Unidos, você já estava muito famoso aqui no Brasil. Você teve uma fase meteórica ali. Eu aprendi aqui. Lá eu só aperfeiçoei, continuo aperfeiçoando como eu estou aperfeiçoando até hoje. Eu só não monto mais em touro. Mas eu continuo aperfeiçoando a técnica de montaria. Certo, mas você pegou aqui uma fase onde você comentou aqui, perto desses nomes, Vilmar, mas já estava meio parando, Vilmar? Senão você montou Vilmar é pouco mais velho que eu. Vilmar tinha, acho que, quando eu comecei a ganhar junto com ele, porque teve um ano que nós dominamos. Foram 36 finais de semana de carro, teve muito mais carro que esse. Teve um final de semana que foram 16 primeiros prêmios de carro, num final de semana, não sei que ano. Carro 90, pro campeão. 90, 91. O campeão, foram 16 rodeios numa semana. Mas foram 36 finais de semana que o primeiro prêmio era um carro. E você ganhou 36, quantos? Eu ganhei 12, o Vilmar ganhou 12. Quanto dá isso? 24. Quantos sobraram? 36? Sobrou 12. Eu e o Vilmar ganhamos 2/3 de todos os primeiros prêmios do Brasil. E nessa época ainda acho que nem ele sabe disso. Nessa época ainda estava surgindo Fabrício, Rogério, eles eram mais novos, são 2 anos mais novos que eu. Mas a sua carreira foi muito meteórica aqui, né? Foi. E o que deu aquela popularidade toda? Você teve nos principais veículos de comunicação do Brasil, Programa do Jô, Fantástico, tudo que se pensava. Porque eu sou falador. Se eu não falar, eu morro. É o jeito que eu respiro. De noite eu durmo falando, porque senão eu morro afogado. E eu sempre estranho, Rafael, assim, eu fui escolhido para fazer isso. Eu nasci para ser peão do boi. Eu nasci para representar o esporte. Eu nasci para ser o Adriano Moraes. O Adriano Silva Moraes nasceu para ser o Adriano Moraes. Eu nasci para falar, eu nasci para representar, eu nasci para difundir o esporte, para ajudar o esporte. É isso que eu fiz desde... Cara, quando eu comecei a montar com o Madrugada, Zé do Prato, não sei que rodeio, e com vocês, os campeões de rodeios do Brasil. E ninguém entrou. Eu falei, vamos, gente. Eu tava atrás do Django do meio quilo.
O Django. Django puxava a fila. Era o salva-vidas. Ou era o meio quilo. Um dos dois puxava a fila de cavalo e o outro puxava a fila de touro. A abertura entrava os peões, depois entrava carro de boi, navio, entrava... Tudo que você pensar entrava na pista. Não é? Mas primeiro eram os competidores. A gente ficava lá 2 horas e meia esperando todo mundo entrar. Era assim que foi. Era muito legal. Era muito legal aquela época. Hoje não cabe mais, mas antigamente era assim. E com vocês, e nada. Eu fui entrar, já mandaram a mão no meu peito. Para isso. Aí chamou de novo. O Zé do Prado chamou. Com vocês, campeão. Pipi, ninguém entrou. Eu falei, uai, o que tá acontecendo? Aí o Zé já calou. O Zé sabia, era o sinal de greve. Os competidores fazendo greve. Eu falei, gente, mas greve do quê? Vamos começar. Ele falou, não estamos em greve. Mas greve por quê? Vamos trabalhar, gente. Tem que fazer, ó, o espetáculo tem que começar. Eu era beia. Eu estava aprendendo a montar. Eu tinha 18 anos, 19 anos quando eu fui pro Madrugada. E a greve reivindicava o quê? Aí foi o que eu perguntei, mas o que vocês querem? Ele falou assim, pagar. Eu falei, mas quanto que eles pagam? Eu não sabia quanto que era, eu queria montar. Nem sabia se tinha prêmio, se não tinha, se tinha consola. Eu falei, não, eles estão pagando, mas quanto que é? Eu falei, não sei. Eu falei, mas vocês não sabem quanto? Eu falei, não, eles não falaram. Eu falei, então pergunta. Eu falei, não, deixa eles virem aqui. Eu falei, não, então deixa que eu vou lá. Eu fui lá e falei pra comissão, falei, ô, quanto vocês estão pagando? Ah, sei lá quanto que era. Aí eu vim correndo, falei, ô, eles pagam tanto. Aí os peão, não, eles não pagam nada. Não, então tá, não é que é tanto. Aí eu, com 2 minutos, começamos a rodar. Aí eu fiquei com fama de grevista. Não leva aquele moleque não, que ele é grevista. O moleque falou, não, vocês têm que pagar pra levar aquele moleque, porque é ele que tá ajudando as greves. Só que daí os peão ficaram veaco, viram que eu tava lá e eles ficavam em greve, que sabia que eu negociava. Logo, desde o começo.